Jesus Cristo. E todos digam amém? O tema da minha mensagem agora de manhã é como se tornar amigo de Deus. Ao longo da nossa vida nós adquirimos amigos neste mundo. Pessoas, sendo elas parentes ou não. Mas muitas das vezes essas amizades elas são rompidas por um aborrecimento, por uma traição, por qualquer outro motivo, são rompidas. Quero dizer para os irmãos que a amizade com Deus, ela só é rompida se for da nossa parte. Deus nunca vai querer romper a amizade dele comigo e com você. Nunca. Porque em Cristo nós passamos a ser amigos. Ele se tornou o nosso amigo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, senão eu fico de pé, no livro de Romanos, capítulo de número 5. Nosso ponto de partida aqui é Romanos, capítulo 5, a partir do versículo de número 10. Quando o apóstolo Paulo, exortando aqui a igreja, ele diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra por si só abençoada, e nós aqui estamos para ouvir, para aprender. Fale, Deus querido, aos nossos corações, nos ajudando, ó Deus, para que não paire nenhuma dúvida em tudo que vai ser falado aqui. Como arauto do Senhor, eu peço essa ajuda também, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer, seja para a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém? Podem sentar. Eu aprendi que Deus quer ser o nosso melhor amigo. Por que isso? Porque Ele é o nosso autor e criador. Quando lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando fala a respeito da criação, você está escrito lá no plural, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando Ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele começa. Então o que Deus faz? Ele começa pelo homem. Ele pega do pó da terra, torna aquele pó um barro, e ele forma o homem. Logo depois ele faz o homem adormecer, tira uma das suas costelas e forma a mulher. Aí começa ali a criação dos seres humanos, através desse casal chamado de Adão e Eva. Não é Adão e Ivo não, hein? Adão e Eva. Então, eu vejo que a mais espantosa verdade é essa: Deus Todo-Poderoso anseia em ser meu amigo e em ser também o seu amigo. Porque foi lá no Éden que o relacionamento era o relacionamento ideal de Deus para conosco, através desses dois personagens que eu falei aqui, Adão e Eva. Havia uma comunhão diária. Eles desfrutavam de uma amizade íntima com Deus. Não existiam rituais, cerimônias ou religião. Apenas um simples e carinhoso relacionamento entre Deus e as pessoas que Ele criou. Repito, Adão e Eva. Livre de culpas, livre de medos. Eles desfrutavam de Deus e Deus desfrutava deles. Nós fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus, mas após a queda, após o pecado, ou seja, da desobediência do homem,
Aquele relacionamento que era um relacionamento ideal, ele foi perdido. E até hoje Satanás vai fazer de tudo para quebrar esse relacionamento entre nós e Deus. Quando o Senhor fala no livro de João, capítulo 10, ele fala: ladrão vem para quê? Matar, roubar e destruir. Está falando a respeito do diabo. E ele não quer que nós tenhamos comunhão com Deus. Por isso que existe muita desculpa das pessoas: eu não posso, eu estou cansado, hoje não dá. Um monte de desculpas para não fazer a obra do Senhor. Mas quem coloca esse desânimo nos corações das pessoas é o diabo. Ele coloca isso, ele faz com que as pessoas tenham isso. Jesus não nos enganou quando ele falou: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem o quê? Bom o quê? Bom ânimo, porque o desânimo vai acontecer. Para que você não faça a vontade de Deus, para que você fique distante de Deus e viva uma vida esporádica com Deus. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento tiveram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados de amigo de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Jó, Enoque e Noé eram amigos de Deus. Entretanto, meus irmãos, medo de Deus e não amizade eram mais comuns no Antigo Testamento. Como eu já falei algumas vezes aqui, eu fui criado com medo de Deus, porque tudo que a gente fazia, qualquer coisa que nós fazíamos de errado, Deus vai te castigar, Deus vai te castigar, o tempo todo ouvindo isso. Então Deus para nós, criança na minha época, era como se fosse um bicho-papão. E nós ouvíamos falar de Deus, mas não tínhamos relacionamento com Deus. Só depois que eu passei a conhecer a Cristo que conheci o Deus verdadeiro. Não o Deus de ficar apavorado dele, muito pelo contrário. Do Deus que eu tinha prazer de ter relacionamento. Isso tudo foi quebrado por Jesus Cristo, quando Ele pagou os nossos pecados lá na cruz. A Bíblia fala que o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. A separação que havia de Deus, a partir de então, não havia mais. Eu queria ler esse texto com os irmãos. Volta um pouquinho aqui no livro de Mateus 27. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 27. Nós vamos ver, a partir do versículo 45. Quando, na hora da morte do Senhor Jesus, está assim no versículo 45: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebecido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E no 51 diz o seguinte: e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então eu quero parar aqui. Quando o véu do santuário é rasgado, é porque a oportunidade agora era para todos, que até então só se ouvia falar a Deus com o povo dele separado, chamado de judeus ou hebreus. Agora a oportunidade foi dada a todos, agora todo mundo tem acesso a Deus. No próprio Velho Testamento fala-se a respeito de poucas pessoas que tinham um relacionamento com Deus. Então, quando isso aconteceu, está indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível a todas as pessoas. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que tinham de passar horas se preparando para encontrá-lo. E é interessante, meus irmãos, que Moisés tinha acesso direto com Deus e ele queria também que o povo
tivesse também. Só que o povo queria ficar distante. O povo não queria, né, ter esse acesso a Deus. Eu queria ler esse texto com os irmãos, lá no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo de número 20. Êxodo capítulo 20 fala a respeito dos mandamentos, né, do Senhor. E nós vamos ver aqui algo que aconteceu interessante, porque nós vamos ver Moisés se aproximando de Deus e o povo recuando. O povo não queria. Êxodo capítulo 20, eu vou ler a partir do versículo 18. Logo depois de ele explanar toda a linha, os mandamentos de Deus, lendo através da tábua da lei, né? Não matarás, não furtarás, você vai ler isso um pouquinho mais acima depois. Mas aqui diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumejante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Então o povo sempre teve um relacionamento esporádico, distante de Deus. Mas em Cristo, meus irmãos, o nosso relacionamento, ele é muito próximo. Qualquer um de nós podemos nos aproximar de Deus, desde que queiramos, desde que você queira, desde que você propõe isso. Eu quero um relacionamento íntimo com Deus. E você vai começar a falar com Ele, a orar. Você não precisa gritar, falar normalmente, confessar os seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados. Falar: Senhor, eu quero ter uma vida íntima contigo. Eu não quero ter o Senhor como meu amigo apenas de palavra, mas de verdade. Então nós podemos chegar a Deus a qualquer instante. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo. O preço foi pago na cruz para isso, para trazer as pessoas de volta. As pessoas estavam distantes. Aqui, voltando lá para o texto, lá em Romanos, você prestar bem atenção, Romanos 5, no versículo 10. Porque se nós, quando inimigo por que inimigo? Porque nós estávamos distantes de Deus, não é? Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, agora em Cristo nós somos reconciliados com Cristo, com Deus. E essa reconciliação com Deus faz com que tenhamos uma vida íntima com Ele. Repito, tudo isso é feito por Deus. Deus nos convida, meus irmãos, a desfrutar dessa amizade, da companhia das três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus falou isso nos seus discípulos. Jesus não tinha só os discípulos ali como servos, não, né? Volta um pouquinho aí no Romanos, volta para o livro de João. João capítulo de número 15, texto bastante conhecido. O livro de João 15, quando fala dessa amizade, ele expõe isso a eles. Então, capítulo 15, no versículo 14, quando ele diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. É isso, é esse o segredo de nós sermos amigos de Deus e Ele ser nosso amigo, porque Ele quer isso, exatamente isso que Ele quer. Ou seja, a palavra utilizada aqui para amigo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo de confiança. E essa mesma palavra ela é usada para se referir ao padrinho de casamento, ao círculo de amigos íntimos e de confiança, não é?
Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas convidam pessoas para serem padrinhos ou madrinhas de casamento por interesse. Eu já fui em casamento que teve 28 padrinhos. Você multiplica 28 por 2, vai dar 76 pessoas. Uma igreja pequena, foi mais da metade da igreja, só de padrinhos. Na verdade, eu fiquei até do lado de fora, uma friagem de lascar hoje em dia. 28 padrinhos. Tanto padrinho, né? Olha, foi tanto padrinho que o garoto que estava levando essa criança, então empacou lá de fora, estava uma friagem tremenda, porque ele ia estar depois, e ele falou, não vou mais. E fazer um carinho no garoto, tinha um alugado um terninho do garoto. Então empacou, eu não quis. Eu, se fosse ele, também não. 28 padrinhos. Enfim. Mas, normalmente, meus irmãos, o padrinho ou a pessoa de confiança, ela fica próxima a essas pessoas, digo de verdade. Quando você olha para uma corte real, os servos devem manter distância do rei. Estou falando os servos. Mas o círculo de amigos de confiança, esse círculo desfruta de uma proximidade, acesso direto, informações confidenciais. Hoje é assim também. Você, meu irmão, minha irmã, eu sei que é assim. Estou dizendo que você é errado, não. Você normalmente, quando vai se confidenciar com alguém, uma pessoa que você confia. Você não pode falar certas coisas com uma pessoa que você conheceu há pouco tempo. Então, eu vejo que Deus nos quer como amigos íntimos, e é difícil entender, mas não é impossível, desde que, como eu falei ainda há pouco, venhamos a buscar isso, procuremos isso, oremos por isso, desejamos isso, e tem que se partir do nosso coração. E eu vejo que Deus deseja muito que o conheçamos profundamente, não esporadicamente, não à distância, como lemos aqui no livro de Êxodo. O povo, vai lá, Moisés, fala com Deus lá, não vou ficar aqui. Deus não quer isso. Deus não quer somente que o pastor tenha a comunhão com Deus. Ele quer que todos nós tenhamos comunhão com Deus. Amém? Todos nós. Todos nós. E vai partir do nosso querer. Porque na verdade Ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia fala que Deus nos escolheu antes de quê? Antes da fundação do mundo. Então conhecer e amar a Deus é o nosso maior privilégio. É sermos conhecidos e amados. E eu vejo, meus irmãos, que é o maior prazer de Deus, porque tu me amas, assim o Senhor falou a Pedro. Pedro, tu me amas. Falou 3 vezes. E no final ele fala, apacenta as minhas ovelhas. As pessoas hoje buscam muitos conhecimentos e se esquecem de conhecer Deus de verdade. Conhecer Deus de verdade. Eu queria ler mais um texto com os irmãos, que se encontra no livro de Jeremias. Ajuda aí. Coloca lá na tela. Não. Jeremias capítulo 9. Volta lá no Velho Testamento. Jeremias fica depois do livro de Isaías. Os 2 versículos que eu vou ler aqui. Uma vez eu fui convidado para pregar numa escola estadual, lá na Pavuna, só para os professores e para a diretora do colégio. E eu li esses 2 textos lá na época. Isso já tem muito tempo, foi em 2004. Diz aqui, no versículo 23, de Jeremias 9: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Aqui está o segredo. O segredo de conhecer a Deus. As pessoas hoje se gloriam com muitas coisas. Claro que você vai
ficar feliz, né, e a família também, isso é óbvio, de uma formatura. Eu já participei de algumas formaturas, né? Tive agora há pouco tempo numa universidade lá em Niterói, Faculdade do Universo, muito antiga aquela. Fui lá numa formatura da biomedicina, né? Enfim, entrega do jaleco, cerimônia, tem todo aquele canto nacional, tem tudo aquilo que a gente já conhece. Isso é muito bom. Mas aqui fala, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia. Aqui está o segredo. Até porque qualquer pessoa que se forme em qualquer cargo, sei lá, seja o que for, conseguiu chegar até lá porque Deus lhe deu saúde. Amém. Deus te guardou, Deus te protegeu, Deus dotou você de inteligência, Deus fez com que você estudasse e chegasse no dia da prova, você fizesse uma boa prova. Tudo tem que partir lá de cima. A honra e a glória sempre será dele, do nosso Deus. Então aqui fala que o conhecer a Deus e amar a Deus é o nosso maior privilégio. É o maior privilégio. E eu vejo, meus irmãos, que é muito difícil imaginar uma amizade íntima entre Deus, perfeito, invisível e onipotente, em um ser humano limitado e pecador. Aí que está o mistério, e aí que está o segredo. E quando nós olhamos a vida dos amigos de Deus na Bíblia, nós aprendemos alguns segredos para uma amizade com Ele. Jamais nós vamos cultivar o relacionamento com Deus de uma forma íntima, apenas indo algumas vezes na igreja, esporadicamente, porque não é só vir à igreja, é no seu lar. Nós costumamos dizer, né, no seu lugar secreto. E você sabe qual é o seu lugar secreto. Eu sempre reporto aqui o meu pastor, que meu pastor já está descansando com Deus, meu pastor, o pastor da Anitta, né? Pastor da Sara também, que a Sara era bebê, mas... Pastor Dilene, ele falava assim: irmã, quando você estiver lá lavando a sua louça, ele falava roupa também, porque naquela época pouca gente tinha máquina de lavar. Lavando lá a sua roupa lá no seu tanque, você pode falar com Deus. Você pode ter um relacionamento com Deus. Mesmo lá lavando a sua roupa, sozinha lá. E é verdade, amados irmãos. Já me pegaram algumas vezes falando sozinho. Pai, você está falando sozinho. Dentro do carro, algumas vezes, meu pai está falando sozinho. Que às vezes você começa a pensar nas coisas do alto, você esquece que você ainda está aqui na terra. E você começa a balbuciar algumas coisas, não é? Que só você e Deus é que sabe, mas quem está do lado não está entendendo, está falando sozinho. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Então nós temos que entender, queridos irmãos, que uma amizade com Deus é construída no partilharmos com Ele todas as nossas experiências. É importante nós estabelecer um hábito de um momento diário consagrado a Deus. Mas Ele quer mais que um compromisso com a nossa igreja. Às vezes eu acordo e falo: eu perdi o sono, estou com insônia. Eu penso assim, né? Mas não é assim, já cheguei, não é isso. É Deus me acordando para mim ficar lá um tempinho com Ele lá, lendo a Bíblia, falando algumas coisas, né? E a gente, na nossa vida humana, a gente acha: puxa, eu estou com insônia. Não, meus irmãos, é Deus chamando você para ter um relacionamento com Ele, porque durante o dia você não teve. Tanta coisa que você foi resolver, vou ali, vou aqui, resolvo isso, pago ali, vou lá e vou cá. E você não teve um relacionamento com Ele, mas você foi acordado. Porque Deus quer isso. Não só comigo, meu irmão, mas com você também. Então Ele quer ser incluído em todas as nossas atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Por que não? Não é isso que Paulo fala? Pensar nas coisas lá do alto. Então nós podemos manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia também, conversando sobre o que nós queremos,
aquilo que nós estamos fazendo e vamos fazer mais adiante. Agora, o mais incrível é que há pessoas que não conversam com Deus, elas simplesmente gritam com Deus. E ao gritar com Deus, as pessoas falam, fulano está cheio de poder, só porque ele gritou. Não grita, grita o tempo todo. Orar continuamente significa conversar, significa estar sozinho com Ele. O exemplo de Jesus, ele foi preciso de um tempo a sós com Deus. Ele se afastava dos seus discípulos e ficava a sós com Deus. E esse a sós com Deus, amados irmãos, não é você rotular um lugar. Tem gente que rotula um lugar. Eu vou conseguir alguma coisa com Deus se eu estiver naquele lugar. Não. Se isso é verdade, Deus deixa de ser onisciente, onipresente e onipotente. Se só naquele lugar eu vou conseguir alguma coisa, então Deus deixou de ser onipotente, onipresente e onisciente. Mas tem gente que rotula e vira uma coisa supersticiosa. Não. Eu posso estar em qualquer lugar orando a Deus, falar com Deus, em qualquer lugar. Eu falei outro dia aqui, dentro de um contexto que você mora, mais aqui nessa região de São João do Meriti, a densidade, né, geográfica aqui é muito grande, né, assim que eles falam. Um terreno de tamanho desse aqui, 12 por 30, moram 10 famílias. Puxadinho para lá, para cá, para cima, para baixo, para o lado. Né? Você pode morar num lugar desse e ter paz. Você pode morar num lugar desse, porque o negócio não é do lado de fora, aqui dentro. É dentro de nós. Porque que nesses lugares do interior, né, do Rio de Janeiro, tantos lugares aí, pessoas se matam. Poxa, mas aqui você acorda de manhã só vê o canto dos pássaros. Aqui não tem barulho. Aqui tudo é calmo. Né? Você consegue ouvir, né, o barulho do vento, o cheiro do mato, né, o canto de um pássaro. Como é que essa pessoa chegou e cometeu um suicídio? O que levou essa pessoa a fazer isso? Falta de Deus em sua vida. Não Deus esporádico, não Deus no papel, no retrato, não. Aquele Deus que quer adentrar nos nossos corações, como diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Então, se a pessoa abrir a porta do seu coração, ele vai entrar, não para visitar, mas para fazer morada. Mas muitos não querem que Deus faça morada em seus corações, muito pelo contrário. Então, nós temos que manter esse relacionamento com Deus diariamente, não é? Diariamente. Orar, clamar, pedir a Ele. Se Ele for convidado para tomar parte da nossa vida, e se nós estivermos com essa consciência, Ele vai fazer parte. A chave para uma amizade com Deus não é mudar o que você faz, mas mudar a sua atitude em relação ao que se faz. Aqui que está o segredo. Ou seja, o que você normalmente faz por si mesmo, comece a fazer por Deus. Algumas coisas simples que nós muitas das vezes não valorizamos: comer, tomar banho, trabalhar, relaxar, ou jogar o lixo fora. E outra coisa que eu vou falar aqui muito importante: defecar. Que é isso, pastor? Tem uma artista aí que está internada, que ela não tem mais urina, não defeca mais pelo ânus, não urina mais pela bexiga. Ela carrega 2 bolsas, colostomia, né? Uma para urina e a outra para defecar. Eu fico imaginando, com todo o dinheiro que ela tem, como ela desejaria estar conosco aqui. Amém? Valorize, meu irmão, o que você tem, o que você pode fazer. Valorize. O nosso respirar. Ah, pastor, isso é normal. Vai lá no hospital para ver um negócio. Vai dentro de uma CTI, como eu já fui várias vezes. Pessoa para respirar tem que ter um aparelho. Lembra do que aconteceu na pandemia? Se nós estamos aqui, meus irmãos, porque esse Deus maravilhoso nos guardou. Amém? Nos guardou. A honra e a glória dele. Por isso que ele merece essa amizade. Onde quer que nós estejamos. Onde quer que nós formos. Né? Leandro, meu querido, lá onde você está, lá em Niterói, você pode ter essa amizade com Deus, seu cantinho lá, tá, meu filho? Orando, clamando, tá? Falando com Deus, lá no seu íntimo, né?
expondo a Ele seu futuro que você quer, e tendo um relacionamento com Ele de verdade, e deixar Ele fazer aquilo que Ele quer fazer. Sempre Deus vai querer fazer o melhor para nós. E a pergunta: será que nós temos feito isso? Será que nós temos buscado de verdade essa amizade, né? Esse relacionamento íntimo? Eu falo isso, meus irmãos, porque eu amo esse Deus. Desde quando eu me converti, há 47 anos atrás, em nenhum momento da minha vida eu pensei em desistir de Deus, apesar de todos os problemas que eu já vivi, né? Tem um pastor amigo da igreja de Nova Vida do Conselho, aqui em Jardim Sumaré, tive um tempo atrás lá na igreja dele, com a Jandira, pastor Marco Nery, passou agora por uma cirurgia delicadíssima. Ele me mostrou o peito dele aberto, assim, aberto, fechado, assim, uma cicatriz dele muito maior do que a minha. A minha fez 17 anos que eu também abri o peito. Ele foi 2 vezes no mesmo dia. Fechou e abriu de novo. Se eu estou aqui, porque Deus não guardou. Mas não é só por causa disso. É porque quando você ama Deus de verdade, independente do que Ele vai fazer na sua vida, você quer estar perto dele. Mesmo se Ele não fizer nada. Mesmo se Ele não fizer nada que você pediu. Você quer estar perto dele. Não é assim? Como é bom estar perto de um amigo. Você deve ter um amigo nesse mundo. É bom, se a conversa dele te agrada, né? Você se sente bem estar perto daquela pessoa. Agora imagine de Deus. Você querendo estar perto dele. E obviamente Ele vai querer estar perto de você. Mas Ele fica ali. Ele fica ali esperando. É o que diz lá em Mateus 11, 20, 28. Vinde a mim. Não é assim que Ele fala? Vinde a mim, todos nós. Não fala para uma pessoa apenas. Todos vós. Estás cansado, sobrecarregado. Eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, mente, alma, nosso psique, cansado, sobrecarregado de problemas. Deus quer que nós descansemos nele. Por isso dessa amizade, né, dessa busca. Por isso que nós, de verdade, falar: Senhor, me perdoa, Senhor, estou tão distante do Senhor. Eu quero estar mais próximo, me ajuda, tem tanta coisa que me impede, sempre aparece alguma coisa para me fazer para que eu não tenha comunhão contigo. O meu tempo está sempre sendo ocupado por outras coisas. O dia tem 24 horas, já imaginou? Pense bem, 24 horas tem um dia, não é verdade? Se nós tirássemos o dízimo desse dia, no sentido de hora, para Deus, para ter comunhão com Ele, aí seria o quê? 2 horas e 40 minutos, não é isso? 2 horas e 40 minutos por dia, né? É o nosso dízimo para Deus, de comunhão. Aí o momento você que vai decidir. Eu, pelo menos, às vezes eu acordo. E às vezes eu tento dormir de novo. Aí quando eu tento, eu falo: não, é Deus, eu não vou dormir, não. Não vou forçar a barra, não. É aquele momento, né? Que é o momento do silêncio, né? Enfim. Mas que você também, meu irmão, esse assunto não vai se encerrar agora não, tá? Eu vou continuar no próximo domingo. Da amizade, falar das pessoas que tinham amizade com Deus, profunda, né? E como elas viviam. Isso não quer dizer que a vida vai ser um mar de rosa. Isso não quer dizer que você não vai ter problema, muito pelo contrário. Problema vai ter. Se fosse assim, eu não estaria numa mesa de cirurgia há 17 anos atrás. Mas eu vi a mão de Deus lá antes, né, porque eu fiquei 15 dias, fiquei uma semana, acho que um pouco mais de uma semana se preparando, né, porque eu tomava S e tinha que ficar um período lá sem tomar S, porque o sangue estava muito fino. Mas eu me lembro que eu estava naquela Madonna lá, chegava alguém e botava a mão em mim para orar por mim. Eu lembro de uma menina que ela falou: eu estava, ela pôs a mão em mim, uma enfermeira, aí eu despertei um pouco. Ah, me desculpe, eu nunca orei pelo pastor. Ele pode orar, minha filha, qual é o problema? E ela orava. Mas eu sentia que tudo aquilo ali era a mão de Deus usando pessoas. Assim Deus faz comigo e com você também. E às vezes você nem percebe das pessoas que Deus usa para te abençoar.
né, para falar com você. Você nem percebe. Entendeu? Deus fala conosco através de várias maneiras. É só nós estarmos sensíveis à voz dele. Ele pode falar através da sua palavra, e fala que a palavra é a palavra dele, mas ele fala também audivelmente. Naquele momento do teu silêncio, você ouvir a voz de Deus. Queridos, não tem coisa melhor do que ouvir a voz de Deus. Mas ele só fala para os íntimos, para as pessoas que querem essa intimidade. Eu espero que todos nós estejamos nesse patamar, né, de estarmos íntimos com Deus. Eu peço que você fique de pé. Querido Deus, Pai Santo, como é bom, Senhor, falar das coisas do Senhor. Como é bom, ó Deus, poder ter essa amizade contigo. Como é bom, ó Deus amado, estarmos reconciliados com o Senhor, como lemos aqui no livro de Romanos. Nós estávamos distantes, perdidos, fomos achados por Ti. Agora, muito mais reconciliados com o Senhor, temos esse privilégio. Que privilégio, Deus, de poder chamar o Senhor de nosso Pai, Pai nosso que está no céu. E de verdade, o Senhor é nosso Pai querido, nosso Pai amado, nosso Pai bondoso, o nosso Mestre maior. Eu quero te louvar, a Deus, por nossas vidas, por estarmos integrados a Ti, por ter a consciência que nós não servimos a um Deus morto, mas um Deus vivo. Aleluia. Aquele que diz lá no livro de Isaías 41:13, quando diz que Ele segura a todos nós pela nossa mão direita e nos diz: não temas, que eu te ajudo. É esse Deus que nós acreditamos, que nos ajuda, que nos conforta e nos consola nos momentos mais difíceis. Senhor querido, tenha misericórdia de nós. Nos ajude para que possamos ter essa comunhão, né, com o Senhor de uma maneira mais profunda, mais dinâmica até. Eu te peço isso. Te peço também, Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Conduza-nos, Senhor, com a Tua paz, com a Tua proteção, com a Tua segurança. Tenhamos um bom almoço, uma tarde tranquila, e logo mais estejamos aqui na Tua casa para cultuarmos o Teu nome. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém? Bom dia, bom almoço, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que o nosso Deus é um Deus bom.